acompanho muito o Neto no Instagram, né? Eu vejo o Neto em relação às palestras, e às vezes, isso é um pensamento meu, né? Pode ser diferente de outras pessoas. Eu acho que o palestrante não vai lá para motivar, sabe? Eu acho que o palestrante vai lá para contar a sua história. E se a sua história ela é legal, conflitante, difícil, mas ao mesmo tempo a dedicação de poder sobreviver, de poder estar vivo, de entender que a gente está numa passagem aí, né? E aí você pegar um cara como o Neto, que tem filhos maravilhosos, uma esposa linda, sobreviveu a um acidente onde 69 pessoas morreram de avião, no avião da Chapecoense. Pessoas maravilhosas como o Juninho, meu grande amigo, o Deva Pascovitch, primeiro cara que eu fiz um jogo na Sport TV, quando eu estava começando a Sport TV. Nós estava torcendo para os caras me contratarem. Falei, Deva, pô, me ajuda aí para os caras me contratarem, cara, né? Mas os caras viram que o certo era não me contratar. E tá tudo certo. E aí, tantas pessoas que vieram a falecer. Aí você pega um cara de 39 anos, que teve a grande oportunidade da vida, e aí eu não sei se ele foi escolhido ou não. Essa é uma coisa divina que ninguém pode responder se ele foi escolhido, né? Pelo menos na minha fé. E aí, ele se torna um dos maiores palestrantes, um dos caras mais coach, porque eu não acredito muito em coach, em palestra, mas eu acredito numa pessoa como o Neto, que conta a vida, que conta a verdade. Não é pessoas que contam mentira para vocês. E que vocês entram nisso e pagam fortunas e fortunas. E é uma questão de vida, é uma questão de acreditar. Primeiro, Neto, nascido no Rio de Janeiro, mas revelado pelo Francisco Beltrão, do Paraná, que eu já joguei contra. Passagem pelo Cianorte, Guarani, o meu grande Guarani, e Santos. Chegou na Chapecoense em 2015, teve destaque na campanha da Copa Sul-Americana em 2016, foi um dos sobreviventes do acidente em Medellín em 2016. Se aquele canalha, aquele assassino, aquele vagabundo tivesse colocado gasolina, né? Todo mundo estaria aí. Voltou a treinar em 17 e encerrou a carreira em 19 aos 34 anos. Seu aprendizado de vida hoje e de eu ver o Instagram seu sempre com os filhos, sempre rindo, o que o futebol trouxe para você e tirou de você, Neto? Boa noite, Neto. Boa noite, craque. Eu primeiro agradecer pelo convite de estar aqui nos Donos da Bola, aqui na Rádio Bandeirantes. É um privilégio para mim, né? Eu sempre falo privilégio, até quando eu faço uma palestra. Muita gente fala, pô, é um prazer, para mim é um prazer, mas é mais que um prazer. É um privilégio. Viver é um privilégio, cara. E a gente sabe que isso aqui não é para sempre. Uma hora tudo isso aqui acaba. Mas é um prazer para mim, um privilégio estar aqui, podendo falar um pouquinho da minha vida, da minha história e podendo também, de alguma forma, apontar para aquilo que eu faço hoje, né? Hoje eu sou palestrante, faço palestras motivacionais, até de cunho relacionado à fé também, porque eu acho que no fundo, Neto, tudo é fé. Tudo aquilo que a gente conquista é através da fé, cara. Desde o início da nossa vida, o futebol, que você foi atleta, sabe quão difícil é. Tem uma hora que, quando é novo, é só você, sua mãe e seu pai, meu amigo. Ninguém mais acredita, até os parentes, tem parentes que não acreditam que a gente vai chegar longe. Então, é isso que eu tenho feito. Estou feliz por estar aqui com você. Já estive na TV, agora estou aqui na rádio e poder contar um pouquinho da minha história e edificar a vida dos outros, né? Como você falou, né? Eu não sou coach, eu sou um ex-atleta que passou por alguns clubes, que não era para ser jogador de futebol. Comecei a jogar futebol com 18 anos em Francisco Beltrão, reprovei em todos os testes na minha adolescência, no Rio de Janeiro. E tive a oportunidade de ver ir para lá, e muita gente falando que não ia dar certo, não vai dar certo, não vai conseguir ser jogador, e consegui depois de um tempo, desisti com 20 anos e voltei aos 23 por conta do meu pai, que me pressionou para me voltar, porque ele acreditava que eu ia chegar longe, mas eu mesmo não acreditava. Ele falava para mim, um dia tu vai jogar num time de Série A. Eu pensava, meu pai
Meu pai é meio maluco, eu tô na segunda divisão do Paraná aqui, larguei o futebol, ele tá falando que eu vou... Jogou na onde, né? Eu falei, meu pai é louco, e depois quando eu fui pro Santos, cara, eu lembro do meu primeiro jogo com a camisa do Santos, eu entrei em campo assim, eu só lembrava do meu pai, cara, falando, um dia você vai chegar, e eu pensava, eu tô aqui, não era pra estar, e graças a meu pai, mãe, minha esposa, meus filhos, meus irmãos, poucos amigos que a gente fez desde o início, a gente chegou onde chegou, e agora tá contando a minha história para muitas empresas, muitos lugares, é gratificante para mim. Primeiro eu queria que você falasse como é que as pessoas podem te contratar, né, pelo Instagram, qual é o telefone, gostaria que você falasse isso, e eu vou fazer uma pergunta, depois o Luiz Fabiani também, Paulo do Vale, Monstro, Bruno Miliose e a Nina Gagliotti, a gente vai bater um papo com você aí, né, até umas 7 horas, depois até o tempo que tá tudo certo. A minha primeira pergunta é o seguinte, o que futebol te trouxe para isso, né? Porque se não fosse futebol, você não estava dentro do avião. Se não fosse futebol, você não conheceria as pessoas que você conhece hoje. Se não fosse futebol, a história sua seria menor daquilo que se entende, né? O que futebol foi importante para você em tudo aqui que você está passando agora? Ô Neto, craque Neto, eu acho que o futebol, pra gente que foi atleta, o futebol ele é uma ferramenta divina, cara. Porque a maioria de nós que viemos de baixo, sou lá carioca da pavuna, pô. Perdi amigos no tráfico, pras drogas, e graças a Deus tive um pai e uma mãe que me cobrou, exigiu muito de mim, mas a gente vem de lugares que as pessoas não acreditam, e a gente não tem tanta perspectiva assim, né, de ir para lugares conhecidos, de ser um atleta. Então o futebol ele nos traz uma relação onde a gente naturalmente não teria e não conheceria as pessoas que a gente conhece. Contrapartida também, craque, o futebol ele nos dá uma resiliência, e isso eu levo isso nas palestras, que o mundo não dá. No futebol você desde cedo aprende a perder, aprende a ganhar, aprende a baixar a bola, você lidar com a frustração. Muitas vezes você aprende que desde cedo, num momento muito bom, você não é no maior tempo da carreira, né, Neto? Porque a gente a gente perde. Eu disputei 17 campeonatos brasileiros, perdi 16. Só ganhei um. É muita perda, né? É muita perda, só que a gente aprende a lidar isso. O futebol faz com que a gente fique resiliente, porque tu perde um jogo, no outro jogo tu tem que ganhar, tu é cobrado para ganhar, e você começa a dar sempre, parece que no futebol você sempre dá algo a mais. Você não se acomoda com aquela situação. Isso chega, a gente que foi atleta sabe, quando para a carreira, meu irmão, teu corpo tá destruído, porque tu vai em cima da dor, tu toma às vezes remédio, tu toma infiltração, tu vai naquela vontade de vencer, você começa a suportar algumas coisas que você não suportaria vivendo uma vida normal. Eu lembro que tinha um preparador físico aqui na Chapecoense, que faleceu na tragédia, o filho do Paixão, do Paulo Paixão, o Anderson Paixão. Pô, filho do Paixão, que é um preparador físico. A verdade, ele não é um preparador físico, para mim ele é um guru da física. Ele é um guru, aquele ali é acima, ganhou tudo, né? Repetidas vezes, né? E ele falava assim, cara, quando você acha que é o fim, que está esgotado, você tem 10 a 15% a mais dentro de você. E eu tenho alguns amigos que largaram o futebol porque não conseguiram construir uma carreira, muitos deles trabalham em outras áreas, e todos eles falam a mesma coisa, Neto. O futebol dá uma resiliência pra gente, uma capacidade de condução de vida que a gente às vezes, quem trabalha numa empresa normalmente, hoje em dia, qualquer coisinha é um motivo de discussão, de briga, de se entristecer. O futebol, meu amigo, você perde aqui, você toma uma dura, você é xingado às vezes pelo torcedor que nunca te viu e, meu irmão, levanta a cabeça. Futebol está sempre pensando, levanta a cabeça e vamos dar a volta por cima. E a gente sente que o mundo ele está um pouquinho mais fragilizado, principalmente nessa parte mental. Que o futebol nos dá essa casca aí que muitas outras áreas não dá, né? Às vezes a gente chega em casa, até a mãe cobra a gente, o pai, o irmão, não jogou nada hoje, irmão. Nossa, pô, verdade mesmo. Tá louco, hein? Pô, fui lá, tomei frio. Pô, não fez o gol, hein, Neto? Pô, tomou Neto. Aí tomou um drible, hein, Neto? Pô, não subiu, não antecipou a bola, hein? Se a família cobra, porra.
Pelo amor de Deus, meu pai ficava falando pra mim assim, ó, meu pai sempre me ensinou uma coisa, zagueiro não vira de costa. Isso, Se o cara ameaçar o chute, fica de frente, toma uma bolada na cara, mas não toma o gol. Quando eu fazia isso, que às vezes é automático fazer algumas coisas, ele falava, eu te falei, aí ó, você é o último homem. Pô, cara, eu falo, pô, pai, já não basta os outros me falando aí, não, eu tô te dando um toque, mas tu fica meio, nesse jogo tu fica bravo, né, não tem como. Vamos lá então, Paulo do Vale, que acabou de se tornar pai com o Santiago, né? Estamos com o Neto, um sobrevivente de um avião. Ontem eu estava assistindo, não sei qual, History, sobrevivente dos Andes. Cara, os caras ficaram 69 dias debaixo de 50 graus, abaixo de zero, irmão. 16 sobreviveram. Acho que todas as escolas, todo mundo tinha que ver essa história dos jogadores de rugby. Mas a gente, infelizmente, infelizmente, a gente perdeu 69, mas a gente teve 3 sobreviventes. E você é um deles. E eu acho que a coisa mais importante que é a vida é a gente poder olhar para os filhos da gente e falar, nossa, que bom que eu pude ficar um pouco mais tempo para ver os meus filhos, né? E é o Paulo do Vale que tem esse sentimento hoje com o Santiago. Acho que menos de um mês. Um mês e 10 dias. 40 dias. Pois é. E assim, eu fico muito... Parece que é uma eternidade, não parece não? Ao mesmo tempo que passa rápido, cada detalhe, cada coisa que você acompanha o dia a dia, a evolução, o crescimento é algo realmente incrível, né? A vida realmente ela é um milagre por si só. E dentro disso, eu fico muito lisonjeado de poder conversar com o Neto, por tudo que ele representa. E eu quero falar o nome de uma pessoa pro Neto e quero que ele comente, porque estava falando dessa questão, né, da resiliência, de tudo que eles passaram, da mentalidade. Queria falar o nome para você, Neto, e você comenta a respeito dessa pessoa. Alan Ruschel, jogador de futebol que até hoje, depois de tudo, jogando em alto nível. Eu queria que você comentasse, porque vocês passaram por tudo isso, são sobreviventes, são super-heróis, são assim, uma coisa incrível. É um milagre. Exatamente. E o Ruschel, eu acho que ele representa um negócio que vai além ainda, hein, Neto? O Ruschel é um cara, Alan e o Foreman, o Ruschel, o Foreman, a gente se tornou um irmão, assim, sabe, da vida. Porque depois da tragédia, eu vi o Alan Ruschel e o Foreman casarem. Eu vi eles terem filhos. Eu já era casado, eu tinha 2 filhos já. Eu tive filho muito cedo com a minha esposa, a gente está 19 anos de casado já. Então eu via o crescimento dele e eu vi o Alan se tornando um atleta melhor ainda. O Alan perdeu algumas valências, o Ruschel perdeu umas valências, ele era mais veloz, mas ele conseguiu se adaptar, cara. Mas isso tudo, eu lembro que um dia eu conversando com ele, quando ele estava na chata ainda, ele falou para mim assim, Netão, eu lembro até hoje disso. Vou te falar um negócio aqui, cara. Eu falei, como é que tá? Você tá sentindo dor, alguma coisa? Ele fala, eu sinto minha coluna um pouco travada, isso vai passar. E eu falava pra ele, tanto eu quanto o Foma, cara, você vai voltar, você representa a gente que ficou e todos aqueles que se foram. E Deus vai te dar essa condição de voltar. E eu lembro dele falar assim, Netão, nós quase morremos. Quase morremos, cara. O que eu vou ter medo nessa vida? Eu vou voltar a jogar bola, eu posso jogar num estádio com 150 mil pessoas, não tenho mais medo. Porque eu sei que o fim existe. E às vezes a gente fica com medo, a gente se bloqueia mentalmente por uma situação, por uma oportunidade, e eu lembro dele falando, não tenho mais medo de nada, cara. Então ele foi um desses que sobreviveram, ele e o Foreman, ele foi um cara que inspirou tanto eu quanto o Foma, porque a gente viu a luta dele. Eu não consegui, fiquei 3 anos, eu ainda tenho que fazer uma cirurgia na minha lombar, que está com o osso quebrado, a vértebra achatada, o ligamento rompido, então eu sinto muitas dores na região lombar. Minha cervical tem uma placa com parafuso que quebrou dentro, o meu pulmão tem que usar bombinha todo dia para respirar, porque o meu pulmão agora estourou na tragédia, fui o último a ser achado, aí quando me acharam eu peguei uma bactéria, então fiquei com asma crônica. Mas tu vê um cara que estava contigo naquela situação, eu lembro, antes de eu entender tudo que estava acontecendo quando eu acordei do coma, o Alan foi me ver. O Alan foi me ver lá no hospital antes de vir pro Brasil, e eu lembro que eu
conversei com ele, a gente chorou junto, cara. Pô, nossos amigos morreram, cara, e a gente tá aqui. E tu vê ele nesse processo de evolução, como ele amadureceu como pessoa, como ser humano, como marido, como pai, como atleta profissional. O Alan amadureceu muito como atleta profissional. Então, acho que no meio da nossa sobrevivência, que Papai do Céu, na verdade, dá um tempinho mais de vida pra gente. Eu dei uma palestra aqui no sábado para uma empresa de Chapecó. E geralmente quando eu vou nas empresas eu sempre falo com todos. Porque todo mundo olha pra gente e fala assim, pô, Neto, você é um cara especial, cara. Você é isso e aquilo. E eu sempre procuro falar para aqueles que estão me ouvindo. Será que sou eu que sou especial? Ou será que o Papai do Céu me permitiu um tempinho mais de vida aqui para fazer você olhar para a vida diferente? Porque eu não programei a minha vida para ser um palestrante. Eu queria ser jogador de futebol, eu estava com uma proposta para ir para a China ou para o Japão, naquele momento. Eu não pensava nisso. E depois da tragédia, cara, a minha vida, eu tentei ser atleta, não consegui. Me formei em teologia, quis entender um pouco mais sobre a vida e os mistérios da vida. Me formei em teologia, fiz faculdade, comecei a palestrar, ia muito nas igrejas, pensava muito nas igrejas relacionadas à fé. Um amigo meu, num café da manhã, falou para mim assim, ô, cara, por que você não vai nas empresas? Eu falei, cara, mas ó, eu gosto de falar sobre fé, sobre Deus. Ele falou, beleza, meu, mas tem muita gente com depressão e ansiedade nas empresas aí, cara. Precisando de uma palavra, precisando ver na vida real uma pessoa que superou uma dificuldade que muita gente está deixando de superar, coisas pequenas. E você superou tanta coisa difícil aí, pô, você tem que ir lá para falar, cara, e contar a tua história. E eu falei, cara, talvez seja isso. E eu vejo que é isso, cara. Então, esse tempo que Deus deu pra gente aqui, tanto para mim quanto pro Alan, tanto pro Foreman, eu percebo que a gente está começando, a gente já entendeu o sentido de tudo isso e que a gente quer deixar marcado aqui um pouco do nosso tempo de vida, porque é pouco, viu, cara? Tu vai perguntar para alguém de 80 anos, o cara com 80 anos vai falar assim, a vida passou rápido. Passa tudo muito rápido aqui, cara. Ano que vem vão fazer 10 anos que aconteceu tudo que aconteceu. Meus filhos eram pequenos, eu lembro do meu pai na Colômbia, minha esposa, meu irmão. Então, assim, tudo é muito rápido. Mas eu entendo que naquilo que Deus se propôs, quando permitiu que eu ficasse um pouquinho mais de tempo aqui, eu tenho que fazer valer a pena, meu. Eu tenho que fazer valer a pena. Eu falo isso nas palestras que eu faço. Gente, a vida é muito curta para a gente fazer de qualquer jeito, para a gente viver de qualquer jeito. Nós temos uma única vida, uma única chance, cara, de mudar a nossa história. E tu pode nascer num berço mais humilde do mundo, você pode chegar onde você quiser, você tem que sonhar e fazer acontecer, correr atrás, se dedicar, mas no tempo que a gente tem aqui é muito curto, cara, pra gente fazer de qualquer jeito. A gente tem que ser um ótimo funcionário onde a gente trabalha, um ótimo marido, um ótimo pai, cara, um ótimo filho pro teu pai, pra tua mãe, porque ninguém vai viver pra sempre. Aqui é muito curto. E o que fica aqui? A herança? Fica pouco tempo a herança gasta, mas o legado, o legado é pra sempre. Pra você, que é pai agora, meu irmão, e tá desfrutando dessa bênção que é ter um filho, daqui a uns anos você vai curtir alguns momentos mais simples do mundo, vai com teu filho num jogo, vai com teu filho fazer uma viagem, ele vai ficar velho, ele vai lembrar daquilo, meu. Não vai ser a tua herança que tu vai deixar para ele que vai marcar ele, mas vai ser, pô, meu pai foi do caramba. Eu vejo o craque Neto indo pro jogo do Corinthians com o filho dele, eu fico, cara, eu acho que ele, quando casar, tiver filho e tiver a família estruturada, ele não vai lembrar do pai dele e fazer isso com ele? É isso que fica. É um legado, cara. Isso que fica. É um legado. Espero que o nosso querido Paulo do Vale não leve o filho dele, Santiago, para assistir o time dele. Eu acho que deveria assistir outro time, mas é um legado que vai deixar. Luiz Fabiani, conversando com o nosso querido Neto, um dos grandes palestrantes desse país, que, por sinal, a história do Neto, e que virou um palestrante, é uma história que o Brasil viu, o Brasil sentiu, o Brasil se envolveu, o mundo se envolveu. E aí, pode ter certeza que a visão e o entendimento das pessoas que escutam o Neto falar fica muito mais forte,
uma palestra para qualquer tipo que seja, a empresa, escola, quem quer que seja. Luiz Fabiani. Tudo bom, Neto? Um abraço para você. Você hoje certamente tem muitas experiências para relatar àqueles que querem te ouvir, seja como jogador e seja também como um sobrevivente de um acidente que vitimou quase a integralidade daquele avião. Foram 3 sobreviventes apenas e você um deles. Acho que foram 4, não foram? 4? Eu acho que são 5, acho. São 6. 2 da tripulação, Isso. 3 jogadores e um repórter que morreu depois infelizmente jogando bola. Infartou. Mas pelo menos ele teve o tempo para viver e aí jogando bola. Óbvio que Deus queira que não tivesse acontecido isso, mas são 6 pessoas. São 2 tripulantes, uma mulher e um rapaz. O Fumo, o Alan Ruschel, o meu querido neto maravilhoso e incrível, que eu sou apaixonado por ele, e também o jornalista que infelizmente ele sobreviveu, morreu de infarto. Neto, só para concluir a pergunta, o que mais te condiciona como pessoa hoje? A carreira como jogador e todos os desafios que você enfrenta desde criança, de sair de casa cedo e que os jogadores costumam enfrentar, ou ter sobrevivido a um acidente como esse, certamente, que agrega muito na personalidade que você tem e nos seus pensamentos? E outra coisa, quem está ouvindo você, muita gente que está te ouvindo, o Altair, meu grande Altair, um dos maiores preparadores físicos do mundo, o cara que eu amo de paixão, que também teve um caos extremamente incrível no CT do São Paulo, onde o raio atingiu o Altair e ele sobreviveu e, graças a Deus, tem 3 filhos incríveis. É uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci no mundo do futebol. Tá te mandando um grande beijo também, Neto. Obrigado. Então, o que me condiciona mais em relação à minha vida, eu acho que é o todo, cara. Eu sempre falo isso nas palestras. Muita gente vai nas minhas palestras esperando eu falar da sobrevivência e tudo mais. Eu tenho que falar também, porque faz parte de tudo que eu passei. Mas quando as pessoas começam a entender que, pô, aquele cara foi resiliente porque ele foi ajudado por muita gente, não era para ser atleta e conseguiu ser atleta. Com 18 anos eu fui no meu primeiro clube, eu reprovei Flamengo, Fluminense, Olaria, Madureira, eu fiz teste em tudo que é lado na minha infância, adolescência, não passei em nenhum. Fui jogar bola com 18 anos em Francisco Beltrão, ali começa uma carreira onde ninguém acreditava, desisti no meio do caminho, então eu tento contar um todo, né? A experiência da sobrevivência, ela, de fato, ela é muito relevante, né? Até porque algumas coisas a gente não explica, nem a ciência vai explicar. Os médicos, uma vez o médico falou para mim, ó, Neto, sei que você é cristão aí, entendeu? Você fala aí o que você quiser. Deus, força superior, Jesus Cristo, dá um nome aí, mas a gente que é da medicina, ele falou, eu te vi no primeiro dia lá. Eu achava que você não ia aguentar 24 horas. Você já estava morto, né? Tipo assim. Ele falou, morto, irmão. 100% por aparelho. Eu vi você mal, eu não quis falar para tua esposa, que eu vi ela chegar. Mas tem algumas coisas assim que a ciência, a medicina, ela tem os limites e você estuda para fazer o melhor, mas tem hora que algumas coisas elas vão ultrapassando, entendeu? Aí, então a minha vida está condicionada no todo, né? O neto sobrevivente é o neto que o mundo conheceu, mas existia um netinho da Pavuna lá, o filho do Ceilândia, da Dona Valéria, o menino lá sonhador, que começou a jogar bola velho, que o pai acreditava, a mãe, depois a esposa. Mas o menino que morou debaixo de arquibancada, que ganhou R$1.000 por mês, que foi barman, que jogou amador no Paraná, que desistiu, só voltei a jogar bola no aniversário de 1 ano dos meus filhos. Hoje eles estão com 18, mas quando fizeram 1 ano, eu não tinha R$1 para comprar um bolo. Meu pai pegou o avião com a minha mãe, fez a festa deles todinha lá em Francisco Beltrão, que eu tinha casado, e meu pai falou, você tem que voltar, cara. Você tem potencial, você tem que voltar. E eu pensava, meu pai é louco, que eu tenho que voltar, eu tô aqui em Francisco Beltrão já com 23 anos, como é que eu vou voltar a jogar bola? E com 27 para 28 eu tava no Santos, entendeu? Então, assim, eu tento contar o todo porque a nossa vida, cara, as pessoas, elas olham o que fica relevante, né? Como o próprio craque Neto sabe do que eu estou falando, porque ganhou tudo no Corinthians, é ídolo, mas o Neto, o Zé Ferreira lá do interior, o pai e a mãe sabem quem é, a família sabe quem é, alguns amigos, então a gente tem que contar o todo, e esse todo, cara,
que torna a coisa melhor, porque todo mundo espera que eu fale da sobrevivência e eu tenho que falar, né? Até por conta das dificuldades que foram e da obra de superação que Deus me deu por meio da fé. Eu superei muitas coisas porque eu sempre estou crendo que, independente da situação, o Papai do Céu está no controle. Eu sempre estou acreditando nisso, né? Foge do meu controle, mas nunca foge do controle de Deus. E o dia que eu não... E se você não tivesse aqui? Muita gente fala, mas se você não tivesse aqui? Eu sempre tento responder, eu estaria melhor, cara. Eu estaria melhor, porque a Bíblia me diz que Deus tem um grande plano pra gente, Ele tem coisas preparadas que são melhores do que a gente vive aqui, para aqueles que creem, têm fé, né? Então, aqui ainda é um mundo de dores, aqui eu ainda tô vivo, mas por dentro destruído, né? Mas vivo. Tenho minha família, mas ainda tenho problemas, né? A gente agradece a dádiva de viver, mas os problemas continuam, né? E Deus foi preparando todo esse caminho, porque, como eu disse, eu queria ser jogador. A minha perspectiva era essa. Ser jogador de futebol, fazer aquilo que eu amo, que eu tenho como paixão. E depois de tudo isso, cara, me tornei palestrante, teólogo, sou formado em teologia, tenho a vocação para palestrar e ministrar. Estou fazendo uma palestra hoje para jovens e adolescentes que eu quero ter esse projeto de vida meu, porque eu vejo que existem muitos jovens que estão caindo no mundo das drogas porque falta primeiro uma estrutura familiar e falta acreditarem que a vida vai dar certo. Tem muita gente indo para o caminho da perdição porque não acreditam que vão ser aquilo que eles querem ser. Às vezes um atleta, um médico, um enfermeiro, qualquer... Às vezes a pessoa não acredita e ela se entrega. Então eu tenho uma palestra também que eu vou ministrar, vou começar a ministrar. Eu criei esse projeto para falar para os adolescentes que, é possível, cara. É possível. Mas eu tô velho para jogar futebol. É possível, vai atrás. Mas eu não tenho estrutura familiar, eu queria ser um médico, um enfermeiro, eu não consigo estudar. Vai atrás que é possível. Não vai ser do jeito que a gente quer nunca. Mas quando a gente tem fé, e a gente se dedica, as coisas saem melhores do que a gente imagina. Talvez no momento não. Talvez tudo é muito difícil no começo. Mas quando você tem fé, você se dedica, você acredita, você também começa a ter pessoas boas do teu lado, pessoas que acreditam em você, que te empurram para cima, a vida vai dar certo. Talvez não seja na hora que a gente quer, mas vai ser melhor do que a gente imaginava. 19 horas. Isso, só para lembrar, agora às 7 horas da noite, 3 minutos. Hoje a Voz do Brasil será exibida na Rádio Bandeirantes a partir das 9 horas da noite. Tá certo. É o seguinte, meu querido Neto. Primeiro, eu acho que um programa... Aqui a gente tem vários breaks para fazer, né? E tem muita coisa aí, mas eu queria... Depois o pessoal da produção vai entrar em contato com você. Eu queria fazer um programa só com você. Eu, os meninos e você, pra gente... Né, ter a ideia do quanto é bom a gente estar vivo, do quanto é bom a gente ter gratidão, fé, né? Do quanto é bom poder respirar, poder fazer muitas outras coisas. E se tem alguém que pode dar esse testemunho é você, porque você estava pertinho conversando com Jesus, aí Jesus falou para você assim, não, agora você não vai vir aqui não, Neto, você tem outras coisas para fazer. E eu vejo a foto com os seus filhos. É assim, comovente. Eu desejo para você que você tenha muita saúde, trate das dores, dá um tempo para você aí. E a gente sempre tá junto, sempre tá perto, tá bom, Neto? Tá bom, eu que agradeço, craque. Eu vou estar aí em São Paulo, do dia 27 ao dia 30. Pode vir no programa, pode vir. O dia que você chegar, você vem aqui. Pode vir ser meu convidado especial. Vou estar por aí. Gratidão pelo convite mais uma vez. Você é um cara muito generoso, Neto. As pessoas deveriam te conhecer melhor, porque eu vejo esses bastidores do mundo dos famosos. A gente vê muita gente que é doce nas telas, mas é ácido na vida real. E você às vezes você é um pouco duro nas críticas, mas você tem um coração e você critica também de uma forma correta. Você não puxa saco de ninguém. E você está no meio que você sabe como é que funciona. Então, a pessoa bondosa que você é, cara, sempre abrindo as portas, sempre dando oportunidade para
para quem precisa. Hoje estar falando com todos vocês aqui numa audiência tremenda é um prazer para mim. Espero um dia poder estar aí fazendo um programa ao vivo aí com todos e abraçando a todos e deixando um pouquinho da minha marca aí. Obrigado por tudo. Beijão, Neto. Dia 27 você me liga aí, que você é meu convidado especial nos Donos da Bola. Dia 27, 28, 29, 30. O dia que você quiser. A Bandeirantes está aberta a você e a gente ama você. Valeu, irmão? Obrigado. Deus abençoe todos aí. Deus abençoe todos nós. Vamos pro break e voltamos.